Então, pessoal, para que a gente possa falar do período interbíblico, a gente tem que voltar um pouquinho na história lá no início da monarquia de Israel, e a gente vai fazer isso rapidinho só para a gente poder contextualizar e cair no período interbíblico, e para que a gente não caia no período interbíblico assim, de repente, vamos voltar um pouquinho na história de forma rápida lá na monarquia de Israel. A gente lembra que o primeiro rei de Israel, vamos colocar não o primeiro, porque o primeiro foi Saul, mas logo depois, na sequência de Saul, vai entrar o rei Davi, que constitui a grande monarquia de Israel, ou seja, é aquele que vai guerrear diversas guerras em Israel, e essas guerras vão proporcionar para todo o reino de Israel uma expansão territorial muito grande. E na história a gente vai ver isso ao longo do registro do Antigo Testamento, que o grande império de Davi, o império de Israel, é constituído através de guerras, onde Davi vai expandindo geograficamente ali as terras de Israel. E Davi sonha em ter um templo na cidade de Jerusalém, para que pudesse ter um local fixo de adoração para o Deus de Israel, e para que toda a comunidade de Israel pudesse adorar um Deus num templo único, porque ele mesmo faz uma reflexão e ele fala: eu consigo hoje morar num palácio, enquanto a presença de Deus, a arca, estava ainda nos tabernáculos, ainda em tendas. Então ele tem um projeto pessoal de construir assim o templo, o grande templo do Deus de Israel. Porém, a história vai contar no Antigo Testamento que, por conta das guerras que Israel, que Davi tinha praticado, e o registro bíblico é por conta de tanto sangue na mão dele, por conta das guerras, esse papel de construir esse templo vai ficar para o seu filho Salomão. Então, depois de Davi, o império, a monarquia de Israel passa para Salomão, do qual a história de Salomão a gente conhece. Ele vai ser um rei muito mais cultural, muito mais sábio, intelectual do que propriamente um rei de guerra. Ele praticamente desfruta do período de conquista do seu pai, onde ele já vai administrar uma grande nação, um grande reino. E a gente conhece a história de Salomão. Salomão vai dar algumas vaciladas como rei de Israel, por conta do envolvimento dele com mulheres, e por conta da idolatria dessas mulheres a outros deuses, ele também vai acabar adorando e cultuando outros deuses. Então a gente tem uma transição de Davi para Salomão, e vai ser no reinado de Salomão que o grande templo de Israel em Jerusalém vai ser construído. Então a gente tem ali a monarquia até Salomão. Salomão ele pratica uma dura carga tributária sobre os judeus, ou seja, os judeus tinham que pagar uma forte carga tributária para o império, e isso pesou muito sobre a relação de Salomão com todo o povo judeu, com todo o povo de Israel. A gente vai perceber que após a morte de Salomão, duas figuras vão aparecer. Um pouquinho antes da morte, um líder militar dele, chamado Jeroboão, vai fazer uma investida sobre o próprio reino, no sentido de aliviar a carga tributária que era aplicada sobre o povo. Isso incomodava a Jeroboão, só que Jeroboão fracassa nessa primeira tentativa e ele se afasta para o Egito. E ele fica até lá, até a morte de Salomão. Quando Salomão morre, aí sim o seu filho Reoboão, ele vai se apresentar para assumir ali a sequência da monarquia de Israel. Só que Reoboão, no momento em que ele assume, ele consulta novamente o povo, e o povo se apresenta a Roboão perguntando para ele se ele manteria a mesma carga tributária que seu pai estava aplicando sobre o povo. Ele consulta, pede 3 dias para pensar, consulta os sábios, ele mantém a carga tributária, e a insatisfação sobre Israel é muito grande. O que acontece? Jeroboão, que estava no Egito, sabe da morte de Salomão, retorna para Israel, e ali começa a divisão entre dois reinos. O antigo reino de Israel, forte com Davi, também forte com Salomão, ele agora vai ser dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte vai ficar sendo reinado por Jeroboão, com 10 tribos, enquanto o Reino do Sul vai ficar com o filho de Salomão, Roboão, e somente Judá e Benjamim vão compor o Reino do Sul. A grande vantagem do Reino do Sul é que geograficamente ele está com Jerusalém, está com a capital, e está com o templo construído por Salomão. O local de adoração está em Judá, está em Jerusalém, e o Reino do Sul se beneficia desse privilégio que é ter o templo na sua posição geográfica ali enquanto reino. O Reino do Norte vai estar com Jeroboão e mais 10 tribos. Qual é o grande problema do Reino do Norte? O Reino do Norte ele vai se misturar com os povos que estão ao norte, muito preocupado por conta da ausência do templo no Reino do Norte.
Jeroboão vai construir 2 templos para que o povo do norte não migre para o povo do sul para adorar em Jerusalém, para adorar dentro do templo. Só que esses 2 templos construídos por Jeroboão, eles vão estar totalmente em desacordo com a lei mosaica. Não são mais os levitas que estão sacrificando no templo, não tem mais a presença dos sacerdotes segundo a linhagem sacerdotal, mas ele constitui uma pseudo grupo de sacerdotes para que pudesse sacrificar no templo. Qual é o grande problema? Ele coloca 2 bezerros de ouro em cada templo para que o povo adorasse, cultuasse uma divindade. Ou seja, o Reino do Norte começa a ganhar uma nova característica agora. Toda a etnia, a pureza da etnia, que era um pedido da lei mosaica, ela no Reino do Norte ela vai ser descaracterizada. O Reino do Norte vai se misturar com outros povos, com outras culturas e com outras idolatrias. Enquanto o Reino do Sul, geograficamente menor, tenta se manter fiel à lei mosaica e à adoração no templo. A gente conhece a história e a gente vai ver que nesse período interbíblico, 3 grandes reinos vão aparecer e interagir com o reino de Israel no Antigo Testamento. Logo na sequência a gente sabe que o Império Assírio ele vai invadir o Reino do Norte, vai devastar o reino de Jeroboão e todo o povo, todas as 10 tribos vão ser espalhadas e misturadas com outros povos, caindo numa grande idolatria. Logo na sequência, a gente sabe que Nabucodonosor vai invadir o Reino do Sul e também vai tomar o Império Assírio, vai se constituir o grande império que vai praticamente interagindo no Antigo Testamento todo com o exílio babilônico, quando o imperador, o rei Nabucodonosor, leva cativo para a Babilônia os intelectuais, a alta sociedade de Israel, justamente para poder manter cativo, e manteve a classe mais pobre, mais baixa em Jerusalém. Então a gente tem, recapitulando, o término da monarquia com 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, a capital Samaria, e o Reino do Sul, capital Jerusalém. Lembra de Samaria e a gente faz aqui uma ponte, vamos fazer uma ponte lá para o Novo Testamento, depois a gente volta do Novo Testamento para o Antigo Testamento. Lembra que no Novo Testamento, Jesus Cristo vai mostrar uma certa relação com os samaritanos. Lembra da passagem do bom samaritano e da mulher samaritana que vai dar água para Jesus, quando Jesus pede água para a mulher samaritana. A gente vai fazer o porquê do Novo Testamento, de novo, a gente cruza o período interbíblico, volta lá no Novo Testamento e a gente vai encontrar nos Evangelhos a passagem em que Jesus interage com os samaritanos. Quem são os samaritanos que os judeus tanto repudiavam e tanto tinham um desprezo de ter que se relacionar com eles? Era o povo oriundo do Reino do Norte. Depois que o Reino do Norte é desfeito, os samaritanos são ditos como um povo que decidiu se misturar, perder a etnia pura. Ele foi um povo que sofreu uma miscigenação com outras nações, com outras culturas, e aí a rivalidade que existia entre judeus e samaritanos no Novo Testamento. Então a ponte que a gente faz do período do Reino do Norte e Reino do Sul com o Novo Testamento é lembrando que Samaria, no Reino do Norte, era a capital, enquanto Jerusalém era a capital do Reino do Sul. Então os judeus e samaritanos começam lá no Antigo Testamento, lá na divisão dos 2 reinos, uma grande indisposição com os judeus ou com os israelitas do Sul, por conta da miscigenação e por conta da idolatria que existia no Reino do Norte. Eles praticamente vão se odiar por toda a sua existência. Os samaritanos nem sequer vão dizer que são judeus, descendentes da tribo de Judá. Na verdade, eles se chamam israelitas, descendentes do povo de Samaria, do Reino de Samaria. Também o Reino do Norte vai levar esse nome de Reino de Samaria. E a gente vai encontrar rapidamente agora no Novo Testamento 2 passagens em que Jesus Cristo interage com a samaritana e cita uma parábola, uma ilustração em relação ao samaritano. Nessa ponte que a gente faz com o Novo Testamento, a gente vai ver em Lucas 10, Jesus Cristo usando o exemplo do bom samaritano. Primeiro que para você dar um exemplo de um bom samaritano, é porque Jesus Cristo já estava iniciando uma provocação sobre os judeus. Porque ele dá o exemplo de que um sacerdote e um levita passam por um necessitado à beira do caminho e ninguém socorre esse necessitado. Porém, passando um samaritano, ou seja, um bom samaritano, vai socorrer esse necessitado.
Depois você pode ir lá em Lucas 10 e ler toda a passagem em que Jesus Cristo está provocando os religiosos, dizendo o seguinte: olha, os samaritanos a quem vocês tantos repudiam é quem de fato cuidou do necessitado. Ou seja, ele começa já a provocar no seu ensinamento, no seu testemunho, que de fato relacionamentos e cuidar de pessoas era o foco da sua mensagem. É interessante que também em João 4, Jesus Cristo para à beira de um poço e vai pedir água para uma mulher samaritana. Ele não está na Samaria, lembra que ele está em Jerusalém, até porque a capital já tinha sido destruída e tomada por outros povos, e agora existe grupos de samaritanos morando no entorno de Jerusalém. Então ele visita uma cidade de samaritanos. Uma cidade de samaritanos é uma cidade que dificilmente um religioso judeu estaria visitando, porque é considerado um povo impuro, um povo idólatra. Porém, vai ser junto aos samaritanos que a palavra e o evangelho vai ser aceito, ao ponto dos próprios samaritanos, após ouvir o testemunho daquela mulher, de que um judeu, um mestre judeu, tinha pedido água para ela e tinha falado a respeito dela, agora estava pregando e falando para toda uma cidade de samaritanos. Então a gente faz essa ponte com o Novo Testamento para lembrar que de Samaria e de Jerusalém nasce ali na divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, o que seria uma grande indisposição entre dois povos, judeus e samaritanos, que vai perdurar até o Novo Testamento, até a presença de Jesus Cristo no meio deles. E Jesus Cristo usa os samaritanos para provocar os religiosos, como a gente viu nessas duas passagens. Depois você pode ler em João 4 e Lucas 10. Essas duas passagens vão mostrar a relação que Jesus Cristo tinha com os samaritanos, para que a gente possa fazer essa ponte entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Agora a gente precisa chegar basicamente no ano 612 a.C., quando Nabucodonosor, através do Império Babilônico, vai agora invadir a Jerusalém, invadir Israel e começar agora o período do Império Babilônico e o cativeiro de Israel. Bom, pessoal, a gente está chegando agora muito próximo do período interbíblico. A gente parou até o momento em que Nabucodonosor invade Israel e ele vai destruir o Templo de Salomão, vai levar cativo parte da elite de Israel, vai cativo para a Babilônia, enquanto as esferas, os estratos mais baixos lá da sociedade, a parte mais pobre, fica na terra, enquanto toda a elite, a nobreza, vai cativo para a Babilônia. Então, Nabucodonosor, a gente vai dar uma olhada depois no livro de Daniel, porque ele é importante para a gente entender, que Daniel vai dar uma visão dos reinos, e agora é importante a gente falar dos reinos. Então, o final do Antigo Testamento, ele é o momento em que a gente tem a figura de Nabucodonosor, que é o Império da Babilônia, e logo na sequência a gente vai ver a Pérsia, através do rei Ciro, destruindo a Babilônia, e Ciro vai ser o grande imperador, o grande representante do novo império após destruir a Babilônia, e ele vai permitir o retorno dos judeus para Jerusalém. Ele vai permitir com que, antes cativo na Babilônia, agora Ciro derrota Nabucodonosor, derrota a dinastia da Babilônia, e o Império Persa, através de Ciro, vai ser o grande império do momento. E vai ser no final desse Império Persa que vai surgir o período interbíblico. Então eu vou compartilhar uma tela aqui, para que a gente possa enxergar esse período. Deixa eu ver se dá para a gente fazer dessa forma. Eu acho que sim. Bom, então está aqui. O que aconteceu no período interbíblico, né? Antes da gente entrar, vou só dar uma revisão rápida do que a gente viu até agora. Então, o período interbíblico ele é fundamental para a gente. O objetivo é fazer uma ponte com o Novo Testamento e entender tudo o que está acontecendo no período que não está relatado na Bíblia, que são os 380, quase 400 anos de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, tem um comentário aqui desse objetivo, e aqui tem um resumo do que a gente já falou. Então, a gente tem o primeiro rei Saul, depois Davi, Salomão, aqui com as passagens, que depois cada um pode estar lendo. Eu comentei sobre Roboão e Jeroboão, que são o reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, com aqui suas referidas
passagens, e a gente vê aqui na sequência, aí sim, chegando em Nabucodonosor, logo depois da divisão dos dois reinos. O reino do norte ele vai ser tomado pela Síria, ele vai sumir da história muito rapidamente, e depois o reino do sul que vai ser registrado, e a gente vai ver a figura do Império Babilônico aí sim, destruindo o templo, levando cativo os judeus para Babilônia, e passa-se um período de cativeiro. Então, aqui tem a passagem que eu acho importante depois cada um poder ler, a gente não vai passar isso aqui, a ideia não é ler toda essa passagem, mas 1 Reis 12, de 1 a 33, vai registrar aqui a transição entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, ou seja, o fim do Império de Salomão e a divisão dos dois reinos. E aqui sim entra um slide que eu quero compartilhar. Ele é basicamente a visão que está lá em Daniel 2. Daniel já ele faz parte daqueles que foram levados cativos para a Babilônia, e ele é tremendamente usado por Deus na interpretação dos sonhos de Nabucodonosor. E é interessante que a visão que Daniel, na verdade, que Daniel vai interpretar sonhos e visões de Nabucodonosor, do imperador, ele vai dar uma visão geral através de uma interpretação. O rei tem um sonho, e esse sonho ele viu uma grande estátua, onde tinha uma cabeça de ferro, depois na sequência ele via peitos e braços de prata, isso tudo está em Daniel capítulo 2, depois ele tinha no ventre e quadris de bronze, conforme está a figura, e depois ele tinha pernas de ferro, na sequência ele tinha pés de ferro e de barro. Tem aqui uma pedra, porque é interessante que na visão de Daniel, uma pedra vai destruir os pés dessa grande estátua e vai destruir essa grande estátua, e o montante disso daqui vai se tornar num grande monte, um monte de Sião. Isso, depois você pode olhar isso lá em Daniel 2. Mas o importante é a gente chegar nessa seguinte conclusão aqui. Olhando à tua direita, você vai encontrar aqui o primeiro reino da Babilônia, que é a figura de Nabucodonosor. Depois o Império Persa, chamado de Medo-Persa, que aqui está a figura do rei Ciro, que a gente vai encontrar nesse período os profetas menores. A gente vai ver Ageu e Malaquias profetizando nesse período, mas vai ser aqui, no final do Império Persa, ou no meio do Império Persa, em que Israel vai dar início ao que se chama o judaísmo do Segundo Templo. O que é isso? Vai ser através da libertação de Ciro, rei da Pérsia, que Israel vai poder voltar para Jerusalém e ali reconstruir o templo. Na figura de Esdras, Neemias, a gente conhece essa história. A gente está caminhando para o final do Antigo Testamento e a gente vai cair nesse lapso temporal que a Bíblia não registra, ou pelo menos que nós não temos registros canonizados a respeito desse tempo, mas a gente vai ver que tem muita coisa escrita, a gente vai falar disso em breve. Então, seguindo essa sequência, o rei Ciro da Pérsia liberta e permite com que judeus voltem para Jerusalém para construir o templo, reconstruir o templo. E Ciro vai ser o responsável por isso. Quando a gente olha nesse contexto, a gente vai ver que o Antigo Testamento se encerra com a reconstrução do templo e nada mais é falado a respeito disso. E, de repente, a gente cai dentro do Novo Testamento, no mundo todo contextualizado, com figura do Império Romano, figuras de sinagoga, termos como partidos dos fariseus, o farisaísmo, os escribas, saduceus, que esse grupo e toda essa linguagem, ela não aparece no final do Antigo Testamento. Tem uma série de eventos, assim como eu falei dos samaritanos, uma série de coisas aparecem no Novo Testamento que são oriundas do período interbíblico, e esse período interbíblico é importante a gente conhecer para que a gente possa entender bem o Novo Testamento e o mundo em que Jesus Cristo chega já no Novo Testamento. Então, o que é importante a gente conhecer? Vai ser o Império Persa, que liberta da Babilônia, e na sequência, aqui, a gente fala que o Império, na verdade, ele não é bem a Grécia, mas vai ser Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, que ele vai, basicamente, tomar o Império Persa,
e ele vai se tornar o grande reino, o terceiro grande reino nessa história cronológica bíblica. Então a gente tem Babilônia, Pérsia, e agora a gente vai encontrar o Império Grego, de Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, onde ele vai desde da Índia até o Egito, isso passando ali pela Palestina, é o grande império que vai, é o terceiro grande império que vai aparecer. E é exatamente o que está na figura da estátua de Daniel 2, onde aparece um terceiro reino. Quem é esse terceiro reino? Como eu falei, Alexandre o Grande, ele é da Macedônia, porém, a influência grega, e é importantíssimo a gente entender que agora a influência grega, a influência da filosofia grega, da cultura grega, ela norteia esse império de Alexandre da Macedônia. E ele tem uma característica. Alexandre ele vai construir diversas cidades, diversas Alexandrias vão surgir porque são cidades tomadas pelo Império grego, e eles vão expandir ali o seu reino. Interessante algumas coisas para a gente compreender a estratégia de Alexandre o Grande na tomada das terras. Ele traz a cultura grega para dentro de todos os povos em que ele havia tomado. E tanto que aquela palavra de vamos agregar pessoas, vamos agregar alguma coisa, vem da origem dessa tática de Alexandre o Grande em colocar a cultura grega dentro de todas as outras culturas. E aí a gente vai encontrar no Novo Testamento um mundo helenista, que é de cultura grega, ou seja, o helenismo é um sinônimo de cultura grega, e esse mundo já tomado pelo helenismo, ele é a cultura grega invadindo todos os povos. Por isso que quando a gente cai no Novo Testamento, a gente encontra uma cultura grega, a língua grega sendo falada. Por que o Novo Testamento está em grego? Porque dentro desse processo de tomada que Alexandre o Grande fez em toda essa região, ele impôs a língua grega como predominante. Por isso que a gente vai encontrar todo o Antigo Testamento em hebraico e aramaico, os textos mais antigos, e de repente você pega o Novo Testamento, ele está todo em grego. Por que ele está todo em grego? Por conta da cultura helenista, né? Tanto que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas um dos grandes desafios era que o Império Grego ele vai tentar tornar Jerusalém uma nova Atenas, impondo a cultura grega, os deuses gregos, e aí a gente vai encontrar ali uma resistência de um grupo de judeus que está no período interbíblico, que ele foi fundamental para preparar o mundo que a gente vai enxergar no Novo Testamento. Então, dentro desse contexto, a gente encontra o período grego, na verdade, na sequência, Alexandre o Grande ele vai morrer e 2 generais vão tomar conta do que sobrou ali do seu grande reino. E aí a gente vai deixar, um general vai tomar Roma, Egito, pega aquela parte, e o outro vai ficar para a Palestina, e aí a gente vai perceber que os 2 generais, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre eles, vão impor essa cultura grega. Então, esse mundo grego-helenista, ele está surgindo, isso por volta de 280, já 250 antes de Cristo. Toda essa cultura grega está sendo imprimida sobre os povos, e a gente vai encontrar em 63 antes de Cristo o general que estava em Roma, que tomou conta da parte de Roma, do Egito, ele toma também a parte desse segundo general, com quem esses dois vão herdar, o reino que antes era de Alexandre o Grande, e aí, por isso que vai entrar o nome desse Império Greco-Romano, porque a história vai mostrar que um general toma conta das duas coisas e aí se torna ali o grande Império Romano, que aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas o fato é que agora a gente está no ano 280 a.C. Nós caímos no período interbíblico. O que é esse período interbíblico? A gente vai ver ele um pouco mais na frente.
esse aqui lá em 2 Crônicas 36, versículo 22, e Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 2, você vai ver que fim de Crônicas e entrada de Esdras são dois textos idênticos. As passagens de 2 Crônicas 36, versículo 22, é a mesma de Esdras 1, versículo 1 e 2. Você vai ver que é uma transição, ou seja, é Ciro agora, o Império Pérsia, e na sequência Alexandre o Grande com o Império Grego. Na sequência, a gente tem uma imagem, não sei se essa imagem fica fácil para entender, mas perceba, essa região da Pérsia, ela é toda tomada, e aí Alexandre o Grande, ele morre muito cedo, ele morre de febre, mas perceba aqui todo o alcance que Alexandre o Grande teve. Então, ele vem desde a Grécia até a Síria, Egito, Pérsia, Índia. Ele não toma toda a Índia, porque o exército chega aqui já muito cansado, e eles param, a história registra que eles param aqui, mas é impressionante aonde o Império Macedônio, né, o Império Grego chegou. Então, esse é o contexto, é o mundo em que agora a gente vai interromper, porque a gente aqui terminou o Antigo Testamento historicamente falando, e a gente vai falar do período interbíblico. Antes de falar do período interbíblico, muita gente fala assim, mas não tem nada escrito, ou melhor, muitos chamam, deixa eu só dividir aqui, parar a divisão e voltar para cá, pronto. Muitos falam que no período interbíblico é um ano de silêncio da parte de Deus. Na verdade, eu acho que até é um termo equivocado falar isso, porque não é um período em que Deus se calou. Pelo contrário, tem muita coisa acontecendo. Mas é um período em que a gente não tem registros escritos canonizados. Não no que a gente chama na Bíblia protestante. Por que eu falo isso? A gente vai encontrar, depois no nosso Antigo Testamento, se você for pegar uma Bíblia católica, eu tenho aqui uma Bíblia que eu costumo ler, que é uma Bíblia católica, aqui tem um reflexo, chama Bíblia de Jerusalém. Essa aqui é uma Bíblia católica, e a Bíblia católica ela tem um Novo Testamento idêntico aos nossos, todos os livros são idênticos aos nossos, porém o Antigo Testamento, ele tem, se não me engano, 7 livros a mais, e tem 2 livros aqui, que são de 1ª e 2ª Macabeus. Que livros são esses? São livros que estão no Antigo Testamento da Bíblia Católica. Isso foi após a Reforma Luterana, após a Reforma Protestante, desculpa, em que, na Contra-Reforma da Igreja, esses 7 livros vão ser inseridos. Mas o que eu quero me ater nesse período aqui agora é que existem 2 livros que eu julgo importantes, que não estão no cânon evangélico, vou chamar assim, mas que historicamente possuem registros importantes para a gente compreender esse período interbíblico. As Bíblias mais antigas, a minha Bíblia aqui, eu tenho uma Bíblia antiga, mas ela não é tão antiga assim, era comum você pegar numa Bíblia antiga, principalmente da Revista e Corrigida, 4 páginas em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É um simbolismo de 400 anos de silêncio que existiu entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A gente vai encontrar, a gente vai falar agora do período interbíblico dentro dele, e esses 2 livros que eu mencionei que estão na Bíblia Católica, 1ª e 2ª Macabeus, elas são uma resistência do povo judeu ao helenismo que chegou na Palestina, em Jerusalém. Então, nas terras de Israel, o helenismo chega, e ele chega mudando a cultura e tentando transformar a lei mosaica. Melhor, até acabar com a tradição da lei. E a gente vai encontrar, em 1ª Macabeus e 2ª Macabeus, registros históricos interessantíssimos para a gente compreender esse período. Então, nessa primeira aula, a gente fez toda essa introdução para parar agora e contextualizar o período interbíblico. Na nossa próxima aula, a gente vai cair praticamente no ano 63, por volta do ano 63 a.C., talvez 100 a.C., para a gente poder entender os 100 anos que antecedem a chegada do Messias.
Então, eu espero que você reflita sobre esse resumo que a gente fez aqui dos 4 principais reinos, né, que imperaram no Antigo Testamento todo, que interagiram com Israel. Agora a gente vai encontrar no término, no meio do Império Greco-Romano, o início do período interbíblico. É muito interessante. A gente vai falar da Septuaginta, que é o momento em que Alexandre o Grande ele pega todo o Antigo Testamento e traduz para o grego. Então, a famosa Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, ele vai ser proporcionado por uma determinação de Alexandre o Grande. Por quê? Porque a estratégia dele era helenizar, ou seja, colocar a cultura grega como em evidência em todas as nações que eram tomadas por ele. Então, ele pega a lei mosaica e vai dizer o seguinte: eu quero que traduza tudo isso para o grego. Ele junta alguns sábios para fazer essa tradução para o grego, e aí surge a famosa Septuaginta. É dito como 70 sábios que se juntaram para traduzir para o grego. A gente sabe que foi muito mais do que isso, porque durou muito mais de 100 anos essa tradução toda, então 70 de Septuaginta, na verdade, é um número que talvez tenha iniciado o processo, mas foram muito mais de 70 sábios que fizeram essa tradução do hebraico para o Antigo Testamento. Isso tudo aconteceu no período interbíblico. Por isso, o período interbíblico é riquíssimo para que a gente possa estudar. Então, a gente fez toda essa introdução, a gente encerra aqui, e no próximo domingo a gente vai já começar a estudar o período interbíblico, passando por Macabeus, e aí espero já estar despertando aqui sua curiosidade, por que a gente vai estar lendo 2 livros católicos nesse processo? Porque eles fazem parte desse período interbíblico e é fundamental para a gente entender a ponte com o Novo Testamento. Espero que vocês tenham gostado, leiam, estudam esse período, e no próximo domingo a gente vai estar caindo agora no período grego de silêncio da parte de Deus entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A gente se vê no próximo domingo.